pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e prepare-se porque hoje é um vídeo com mais dicas de literatura brasileira. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu fiz durante o mês de setembro, durante os 30 dias do mês de setembro, um especial no meu Instagram, em que todos os dias eu fazia um vídeo de 1,5 minutos dando uma dica de um livro da literatura brasileira. Tanto podia ser contemporâneo como clássico, sempre procurando trazer títulos mais diferentes com escritores diferenciados. Isso foi durante o mês de setembro todo. E eu falei sobre isso em o primeiro vídeo dessa série aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards caso vocês não tenham assistido, em que lá eu juntei os 15 primeiros livros que eu citei. Então eu peguei os 15 primeiros livros que eu falei no meu Instagram, né, nos primeiros 15 dias de setembro, e falei lá, claro, né, transformei aquele 1,5 minutos pra cada vídeo em um vídeo bem mais longo do que isso, né, porque 1,5 minutos pra falar de grandes obras é muito pouco, principalmente para mim. Então aqui é a segunda parte desse vídeo. Então eu convido vocês, se vocês não assistiram esse outro vídeo, após assistir essa segunda parte, vai lá assistir porque tem muitas dicas incríveis, tá bom? Lembrando sempre que todos os livros que eu citar por aqui, quaisquer outras informações, estão todos aqui no box de informação e também vale a pena conferir o primeiro comentário que normalmente eu deixo fixado, que normalmente eu dou uma outra dica ali do momento que esteja acontecendo alguma promoção, então vale a pena vocês conferirem sempre comprando com o link que vocês me ajudam muito. A primeira indicação dessa segunda parte é O Meu Quintal é Maior do que o Mundo, de Manuel de Barros. Aqui nós temos uma antologia poética em que são reunidos poemas aí importantes ao longo da vida do Manuel de Barros, né, dos seus livros que eles foram publicando. É organizado aqui em ordem cronológica e agrupado por temas. E esse livro aqui é maravilhoso, principalmente para quem não tem o costume de ler poesia, porque o Manuel de Barros ele toca a gente de uma forma tão simples, tão assim ingênua, como ele mesmo disse que se inspirava. As fontes de inspiração dele são três elementos, que são crianças, pássaros e andarilhos. Então ele mesmo dizia que, olha, a criança me deu a semente da palavra, os passarinhos me deram o desprendimento das coisas da terra, e os andarilhos, a paciência da natureza de Deus. Então, aqui ele diz que são essas três personagens que ajudaram a compor essas memórias que ele foi escrevendo aqui. Então, a infância também é uma coisa muito que você vê muito aqui. E a questão do quintal em si, justamente essa metáfora desse espaço para a liberdade de criação poética, né? Para essa liberdade desse universo, em que ele olha para essas pequenas coisas no mundo, essas pequenas, sabe, coisas que a gente talvez mais adulto você não olha com tanto apreço quanto uma criança olha, com aquele olhar ingênuo. Então ele traz muito essa coisa da ingenuidade da infância. Então ele traz muito essa questão de olhar para algo e transformar em algo poético, né? Claro que isso é uma coisa dos poetas e tal, mas ele tem muito essa coisa dessas coisas mais simples, principalmente elementos da natureza, em que ele não tem a preocupação de dar o nome certo para as coisas. Então acho que traz muito dessa ingenuidade e pureza da infância mesmo. Então é isso que é muito bonito aqui de você encontrar nesses poemas aqui. É um poema que, assim, são gostosos, são interessantes de serem lidos, você se identifica. E tem vários aqui, trechos aqui, tem um aqui que eu gosto muito, que fala aqui sobre importâncias. A importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem as balanças, nem com barômetros. Que importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Então ele vai falar justamente sobre a questão desse encantamento das coisas, né? De você olhar para uma coisa não pela importância ou pela grandeza que ela tenha, mas sim pela importância que ela desperta na gente. Então tem vários aqui que eu, assim, fiquei fascinada, encantadíssima. Nunca tinha lido nada do Manuel de Barros, então eu sei que foi uma experiência muito incrível, muito interessante. E ele falava muito a questão de desver as coisas, né? Você olhar sempre com... desver o mundo e olhar com esse olhar, assim, de liberdade mesmo, libertador, né? De você olhar as coisas de forma mais desapegadas. No caso, assim, de não ter que dar o nome correto para as coisas em si, né? Não ter isso, né? Uma coisa mais desconstrutiva aqui. Então, ele desconstruía para criar e tal. Então, assim, maravilhoso, uma ótima dica. Mesmo que você fale assim, não goste de ler poesias, Manuel de Barros, assim, vai falar que você está errado. Manuel de Barros tem uma escrita muito diferente.
Ele conversa com você e toca bastante. A minha próxima dica é de um escritor que eu gosto bastante, mas bem controverso pela sua forma de escrever e pelos seus temas abordados. Estou falando de Nelson Rodrigues e eu indico super pra vocês A Vida Como Ela É. Aqui nós temos uma reunião de 100 contos, crônicas aí, que foram publicados entre 1950 e 1961 na coluna diária do autor. Aqui nós temos temas como traições, amores proibidos, temos muitas questões assim moralmente duvidosas, sentimentos à flor da pele, temos grandes reviravoltas. É um grande novelão, como o Nelson Rodrigues sempre gostou muito de escrever, né? Afinal, as suas obras eram muito adaptadas para a televisão, né? Para o teatro, há sempre muita adaptação. Vida Como Ela, inclusive, era um quadro de... acho que do Fantástico na Rede Globo, se eu não me engano. E então eram adaptadas várias dos contos aqui. E então tinha muito isso. Então a maneira que ele escreve é muito assim... a forma como ele escreve é muito boa, mas ele é sempre muito carregada, né? Daquela forma de mostrar a verdade nua e crua do ser humano. Então ele mostrar o desnudamento mesmo da alma do ser humano, mostrar todas aquelas emoções que mostra esse lado verdadeiro. Então por isso que ele quer revelar essa toda hipocrisia social. Muitos consideram ele muito machista, tem muito isso olhando justamente o linguajar dele, né? Mas na verdade ele estava mostrando a sociedade da época, estava retratando. Aqui é uma obra extremamente datada, então pode ser que você ao ler, se você nunca leu nada do Nelson Rodrigues, você se choque mesmo com o linguajar e com a forma como ele se refere às mulheres, como ele refere às relações aqui no sentido, mas aqui tá fazendo um retrato aqui da época, né? Então, 1950, cidade aí carioca e tal. Então, é uma obra, relembrando pra vocês, uma obra datada. Então, se você se incomoda com o sistema, eu estou alertando vocês para isso. Mas é uma obra, assim, extremamente prazerosa de ser lida nesse sentido, que você vai ver justamente a sociedade bastante hipócrita. Aqui acontece que se você pegar esse livro pra você ler como um livro assim corrido mesmo, querer ler tudo de forma rápida, você até consegue, porque os contos são bem rápidos de serem lidos, mas claro que não indico muito isso pra vocês, porque muitos dos contos, como que os temas são muito assim, adultério, muito questão dessas temáticas assim, apesar de ter várias reviravoltas aqui bem interessantes nesses contos aqui, e uns finais bem cabulosos assim, vale a pena você deixar esse livro aqui como fosse um livro de cabeceira. Sabe aquele outro livro que você fica lendo? Sabe aquele segundo ou terceiro livro que você lê? E se você não é desses que lê o livro ao mesmo tempo, esse aqui é uma ótima forma, talvez se você queira fazer isso, ou para manter o hábito da leitura, deixar ele ali, dar uma lida em um conto, 2 contos antes de dormir, é uma ótima pedida, tá? Então, essa é a minha dica pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu já citei aqui em outros vídeos, eu adoro ler peças de teatro e é claro que indicações de peças teatrais não vão faltar, né? Mas não tenham preconceito, assim, deem chance a peças de teatro, porque elas são maravilhosas de serem lidas. E se você tem receio de começar com uma super dica é ler Dias Gomes, tá? E aqui eu peguei só esse box aqui, que é a edição que eu tenho da peça que eu vou indicar pra vocês, que é o Bem Amado. Então aqui é um box que tem a obra completa, mas também tem como você adquirir só a peça em si. Vou deixar a fotinho aqui ao lado do Bem Amado. Mas aqui o Bem Amado é uma peça que tem em um desses volumes aqui, tá? Então eu vou segurar o livro aqui. Mas a peça aqui que eu tô falando é o Bem Amado. E vai contar a história do quê? É que é uma sátira política, né? Vai falar da política brasileira aqui de uma forma super divertida. E vai falar do Dorico Paraguaçu, que ele é um político ali. E a cidade, ela tem um problema, no caso, que ela não tem o próprio cemitério. E os moradores acham um absurdo, né? Ter que enterrar seu ente querido ali numa outra cidade e tal. Então ele fala, olha, se eu for eleito, uma medida que eu vou tomar é construir um cemitério. Vote no homem sério e ganhe seu cemitério. Esse é o lema ali que dá a candidatura dele, exatamente é isso. Vote no homem sério e ganhe o cemitério. Isso é hilário, gente. E a forma como vai criando a narrativa aqui, como vai criando todo o enredo, e as palavras, ele usa muito a questão da palavra, cria muitas palavras, né, faz neologismos aqui, e tem toda uma... Gente, é muito divertido essa peça, sério. E você vê como que as coisas não mudaram e continuam muito iguais, assim, qualquer, assim, semelhança, né, mera coincidência aqui. Então, o que ele faz? Ele promete esse cemitério. Só que acontece que
surgiu um problema. Assim que ele é eleito, passa um tempo, mas ninguém morre nessa cidade. Então, como que ele vai mostrar para a sociedade ali, para aquela cidade ali, que tudo que ele fez na política, aqueles desvios, né, aquela verdade de não investir tanto num setor, falar que era muito importante o cemitério da cidade, mas não tem eles não veem a questão da obra fazendo efeito, né? Porque ninguém morre, então era preferível ter usado aquele dinheiro para outras coisas, na verdade. Então é muito divertido a forma como ele vai tentando se dar, assim, se virar nisso, desse sentido. E tem vários personagens super divertidos que vão surgindo aqui. E você vai vendo toda a volta que vai dando. E, sério, temas como corrupção, vários elementos, como populismo também. Então a questão de saber falar, né, de enganar o povo mesmo. Então é uma forma muito interessante de ver. E uma obra que também já foi adaptada bastante, tanto para televisão quanto para o cinema. Então recomendo para vocês bastante o Bem Amado aqui de Dias Gomes. Sério, vocês vão rir demais. Deem chance a ler peças de teatro. Assim, eu sempre recomendo para vocês. Então, Ariano Suassuna, Dia Gomes e Nelson Rodrigues também são ótimos peças de teatro. Depois eu faço um vídeo aí dando dicas de peças de teatro. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse para isso, tá bom? A minha próxima indicação é A Intrusa, de Júlia Lopes de Almeida. Eu li justamente nessa edição aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é da Pedra Azul, que eu li em e-book, inclusive, justamente pela dificuldade de encontrar obras dessa grande, assim, romancista, uma das primeiras romancistas brasileiras que nós tivemos, e responsável, né, uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, que não ocupou a sua cadeira número 3 só pelo fato de ser mulher. Uma pena nós não temos tantas obras, tanto da obra dela sendo publicada, né, em edições físicas e muito boas, né? Eu gostaria muito de ter mais obras dela publicadas, por exemplo, pela Penguin, para ter material de apoio e tal, mas não temos isso. Eu tenho interesse de ler outras obras dela, e a escrita é maravilhosa. Mas vamos aqui conter, no caso aqui, A Intrusa, que ela vai falar. Aqui a obra gira em torno de Argemiro, né? Ele é um viúvo que a filha, né, dele, ele mora numa chácara com os avós, ela é super mimada. E o seu lar, né, desde que a sua esposa faleceu, é muito triste, né? Então ele acaba que com o tempo, ele, depois de anos disso, na verdade, ele quer trazer a filha de volta para morar com ele, ou pelo menos para visitar com mais constância ele. Então para isso, né, ele acha que aquele lar tem que ganhar mais vida. E ele não sabe como fazer isso, e aí tem a brilhante ideia de colocar um anúncio no jornal atrás de uma governanta. E aí, até que ele contrata a primeira candidata que aparece e que aceita as condições impostas, que é que eles nunca se vejam. Isso é de acordo porque ele fez uma promessa à falecida esposa de nunca mais se casar. Fora que a sogra dele, a ex-sogra no caso, ela é extremamente ciumenta. Inclusive, é esse ciúmes da sogra que vai movimentar toda essa trama. Então, é muito interessante você ver um romance desse, um romance urbano aí, sobre um ponto de vista de uma mulher, no caso a Júlia Lopes de Almeida, né? Então, sendo narrado por essa forma, então você vendo questões de como a mulher era vista na sociedade, de como que uma mulher era muito... A questão de como você vê uma mulher independente, ela sempre era vista como malícia, né? Se uma mulher tem uma independência, ela nunca pode ter conquistado isso por meio de um estudo ou por meio de outra coisa, sempre uma forma de malícia. Se ela é solteira e ela tem toda uma outra postura, como a sociedade via isso com muita malícia. Então esse é o outro ponto que ela vai abordando ali sutilmente ali durante a obra, tá? Fora que então temos essa governanta na casa, em que ela é um grande mistério, ela é uma grande incógnita, então, tanto para os personagens ali da história do enredo, quanto para o leitor. Então o leitor, ele vai descobrindo essa governanta sobre a perspectiva dos próprios personagens ali. À medida que eles vão entrando em contato com ela, os outros personagens, que a gente vai conhecendo quem é essa governanta. E é bem interessante todo esse mistério envolvido, toda essa forma que a gente vai descobrindo como que uma protagonista que você não conhece. É muito assim, é uma habilidade incrível, surreal de escrita da Júlia Lopes de Almeida. É claro que eu não posso deixar de citar mais uma vez um dos meus escritores nacionais favoritos, que é Machado de Assis. Pra quem não sabe, na primeira parte eu citei um outro conto dele, e aqui eu trago um outro conto. Eu gosto muito do Machado de Assis, romancista, mas o contista dele é muito maravilhoso. Eu tô trazendo essa edição aqui da editora Dark Side, porque ela vai falar justamente que Machado
a cidade e seus pecados. Então nós temos aqui o agrupamento dos contos de Machado de Assis por meio de pecados capitais. Então eu já vou mostrar pra vocês em detalhes um pouco essa edição, que vale muito a pena pra quem é fã, assim como eu, do Machado de Assis. E eu quis trazer essa edição, no caso, eu vou trazer a minha indicação, principalmente é um conto que eu gosto muito, que é A Carteira. Mas primeiramente eu vou falar de forma que dessa obra aqui, o que acontece? O Machado, ele vai explorar a questão desses pecados sutis, como a ganância, a soberba, como a vaidade, uma pequena mentira, como isso pode ter grandes consequências. Então ele vai explorar muito isso da forma bem irônica dele, mas com grande profundidade. E aqui o que eu vou indicar para vocês justamente é o conto A Carteira. É um conto que eu gosto muito. Ele traz grandes mensagens, claro, como várias outras obras, como vários outros contos, mas ele tem, assim, ele toca muito a questão de olhar o ser humano mesmo. Um personagem aqui do conto A Carteira, ele vai encontrar justamente uma carteira na rua e a partir disso ele entra numa espiral de dilemas morais ali. Então ele se pergunta, ele deve ou não devolver o dinheiro? O que você faria no lugar dele se você encontrasse? E se você leu o conto A Carteira, a pergunta que eu tô fazendo é essa mesma. Você devolveria esse dinheiro? Você vai entender o que eu tô falando se você leu esse conto, tá? Principalmente a questão de como que o ser humano tem essa questão de julgar o outro, se julgar superior, de como que as coisas que vão acontecendo. Eu acho, assim, incrível. Sério, é um conto surpreendente mesmo, que vai deixar você com... vai alugar um triplex na sua cabeça, com certeza, tá? Mas mostrando essa edição, tá? Ela tem uma luva e, como eu disse pra vocês, tem os pecados capitais aqui, né? Sendo agrupado dessa forma. E é uma edição que tem muita ilustrações de época. Então, vou mostrar aqui pra vocês como tá sendo agrupado aqui no início. Os contos. O conto A Carteira nem sempre você encontra nas coletâneas que tem. É mais complicado, tá? Aqui a folha de guarda. E um material bem interessante que tem aqui atrás do livro, aqui, olha, o Carlos Drummond falando sobre ele, tá? E aqui tem mais imagens também para vocês darem uma conferida. Aqui, ó, fragmentos de machadianos. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Isso. E aqui temos várias imagens de época, várias... localização mesmo, mostrando o mapa do Rio de Janeiro e várias outras curiosidades que vocês vão vendo aqui na obra. Tem uma outra que eu pulei aqui da Academia Brasileira de Letras também. Então fica bem interessante para quem gosta realmente do escritor, tá bom? Então essa edição eu gosto muito, fora que tem vários outros contos aqui também, tá? É o conto A Carteira, eu super indico. Se você nunca leu nada do escritor assim, de contos, tem a minha outra dica que eu deixei lá no outro vídeo, mas tem essa aqui que é um conto bem mais curto também, que vale super a pena vocês darem essa chance. Agora eu vou falar de um dos livros mais importantes do regionalismo brasileiro, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu falo, assim, com muito brilho no olhar mesmo, porque é uma leitura recente que eu fiz. Eu vou deixar até linkado aqui nos cards o vídeo que eu falei, que era uma das minhas metas para setembro. Eu fiquei muito contente de ter conseguido ler esse livro, porque realmente é um livro que me marcou demais, que me tocou, favoritei 5 estrelas. E fiquei contente de trazer para esse especial dessa seleção desses 30 livros aí que eu tô indicando, literatura brasileira. Um grande clássico, como eu tô dizendo pra vocês. Do Graciliano Ramos eu lembro de ter gostado muito quando eu li São Bernardo, mas o livro assim que não tá tão fresco na minha memória. É claro que se eu ler uma coisa ou outra eu vou lembrar, mas sabe aquela vontade de indicar, leiam esse livro aqui, deem chance a esse livro aqui. Não é assustador, assim, pelo contrário, é uma escrita muito assim fluida, tem todo um simbolismo na forma como ele usa a questão verbal, a questão da falta de diálogo, para mostrar justamente essa questão deles não conseguirem, os personagens aqui, verbalizar os seus sonhos, seus desejos, né? De não conseguir mostrar isso. Então mostrar que a seca não tá só no lugar, não é só ser uma seca física, mas que também está na questão emocional, psicológica dos personagens. Aí que nós vamos acompanhar uma família fugindo da seca. E essa história aqui, os personagens, assim, a forma como, assim, os capítulos, eles são por meio
a história é meio fragmentada, né? São como cada capítulo fosse um conto independente. Não que acontece isso, mas é como se fosse um conto independente, com essas histórias fragmentadas, mas que elas se unem de uma certa forma. Como não se apaixonar pelos personagens, você se sensibiliza, você é tocante, é uma história que você vai se emocionar. Passagem que dá vontade realmente, se você tem essa questão de se emocionar demais, de chorar. É um livro que vai te despertar muita empatia. A Cadela, a Baleia, não tem como você não se emocionar com isso, gente. É um livro que é muito necessário você ler para você entender as dificuldades, para você conseguir entender esse lado assim mais humano de, sério, você precisa se sensibilizar. E esse livro aqui, ele é tão tocante desse ponto. E eu digo pra vocês uma coisa que eu sei que eu gosto muito, eu sempre indico pra vocês as edições da Antofágica, tá? Não é publi, não é nada, não, realmente eu gosto bastante. E nesse caso eu tenho que indicar muito essa edição. Se você ainda não leu Vidas Secas, se você pretende ler, essa edição, ela tem uma diferença muito grande por causa das ilustrações. Sabe aquela história que uma imagem às vezes fala mais do que 1000 palavras? Claro que as palavras de Graciliano Ramos aqui são incríveis, são extremamente poéticas, ele faz o uso assim perfeitamente incrível das palavras aqui, a forma como os personagens, Fabiano, assim, a Vitória, os filhos, o fato dos filhos não terem nomes, a Cadela, a forma como isso vai acontecendo é hipnotizante, é muito bom, mas impossível as ilustrações aqui não te representarem, não fazerem você parar e ficar. Eu peguei vários momentos desse livro aqui parando para contemplar essas imagens, tá? Porque elas conversam demais com a história. Então, elas não estão ali simplesmente para aumentar páginas do livro ou simplesmente para agregar alguma, para só estar ali assim, botar um desenho, uma imagem. Não, as ilustrações aqui, que se inclusive as artes aqui da Adriana Copio, não sei se é assim, provavelmente assim que não se pronuncia, mas gente, é de uma sensibilidade magnífica. Então você é como você conhecesse, então juntamente com a escrita do Graciliano Ramos, que você se sente ali conhecendo aquele ambiente, conhecendo aqueles personagens, aquela empatia que você fica assim absurdamente com os olhos cheios de lágrimas, você começa a perceber situações aqui, assim, da aridez, o olhar aqui, assim, é impressionante, sabe? Então, se eu folhear aqui, cada coisa que vocês vão vendo, vão entendendo o que eu quero dizer, é magnífico, gente, sério. Eu amei demais. Agora eu vou falar de um livro que tem uma das personagens femininas mais complexas da nossa literatura. Estou falando de Senhora, de José de Alencar. Esse livro aqui foi um dos primeiros grandes clássicos aqui nacionais que eu li por vontade própria. E eu tenho uma memória muito afetiva por ele. Então, assim, é um livro que eu quero muito reler. Inclusive, quando eu resolvi trazer ele para esse especial e tudo, para sair as indicações, eu parei lá, olhei assim, folhei, relembrei de várias coisas da história. E fiquei muito, assim, vontade de reler, justamente porque aqui é um romance urbano. Então, assim, José de Alencar, calma, eu também tenho um certo trauminha aí com José de Alencar. Mas os romances urbanos de José de Alencar, como Senhora, Lucila, Diva, são maravilhosos, eu gosto bastante. Li os 3 por vontade própria, gostei de todos os 3. E Senhora é meu preferido dele, tá? Então, Senhora realmente é um grande romance aí. Tem um casamento por conveniência ali. Então, nós temos aqui, o que acontece com o enredo? A Aurélia é uma menina, uma moça aí pobre, em que ela é apaixonada pelo Fernando. E ao descobrir isso, que ele é um homem ambicioso, ao descobrir que ela é pobre, ele termina o relacionamento com ela. Só que ela herda uma fortuna e com isso ela acaba comprando, de certa forma, aí, anonimato, aí, o casamento com o Fernando, porque ele é muito ambicioso, né? E aí tem toda uma relação de poder, de orgulho, de amor envolvida. O que vale mais a pena? O que vale, se vale tudo pelo dinheiro? O que vale mais entre o dinheiro, o amor? Então o autor aqui, o José de Alencar, ele consegue mostrar isso. Ele traz justamente uma figura de uma mulher que ela não submete às pressões sociais, no caso ela que dá as ordens, ela que dá a cartela, justamente porque ela é detentora aí dessa fortuna aí, né? Então a sociedade meio que ela tem um olhar diferente, né? Ela é mais que ela não é submissa à sociedade, no caso ela que
olha pra cima, né? Ela olha de cima pra baixo, né, no caso. Então, assim, é bem interessante a forma como é construído isso. E pra quem gosta de um bom romance, aqui super indico pra vocês. Isso aqui é um romance, assim, escrito maravilhosamente bem, os personagens super bem construídos. E realmente eu lembro de ter gostado muito disso na época da escola, tá? Com muito, assim, apreço, assim, com muito amor, carinho, assim, que eu gostei de ter. E fiquei feliz, gente, eu gosto de Alencar, sabe? Não fiquei com aquele trauma, assim, de Iracema, por exemplo, que eu tive ao ler. Obrigada, né, na escola, claro. Um livro que talvez eu tente, quando tiver uma edição bacana do livro, não sei. Não sei também se eu tenho vontade, assim, de dar uma segunda chance, não sei. A não ser que alguém que tenha assistindo esse vídeo aí me convença disso. Pode ser. Mas realmente os romances urbanos dos José de Alencar são maravilhosos, assim. Então, não tenho receio, leio José de Alencar, tá? A senhora aqui é um maravilhoso. Eu falei pra vocês que eu gosto muito de Nelson Rodrigues, não é verdade? Então é claro que ele vai aparecer de novo aqui. Eu tentei evitar repetir autores, tá? Mas como que ali eu trouxe um livro de contos, que eu também tô fazendo isso, tá? Trazendo contos, peças de teatro. Eu trouxe o romance Nelson Rodrigues, que talvez as pessoas também não tenham esse contato. A Vida Como Ela É, talvez seja um título mais famoso, mas aqui nós temos Meu Destino é Pecar. Também pra quem gosta de um baita novelão, com várias reviravoltas, muita traição, muitos ciúmes, muita, assim, tem de tudo aqui nessa história. E não tem, sabe aquela história? Quem são os vilões? Quem são os mocinhos? Como você tem como fazer essa dicotomia, assim, tem como você definir exatamente a pessoa, se aqui a pessoa é vilão, se aqui é mocinho? Aqui são os sentimentos, você vai lendo essa história aqui, que também é aquela história que eu falei pra vocês, uma história que é uma história, tudo bem, relevem isso. Aqui, quando você vai lendo essa história, corrigindo aqui pra vocês, quando você vai lendo isso aqui, você vai identificando justamente aquilo que eu contei pra vocês sobre ele falar do ser humano, aquela verdade nua e crua do ser humano, mostrar ele realmente esse desnudamento da alma do ser humano. Então esses assuntos assim que são tabus, ele traz muito em suas obras. E aqui é uma das primeiras obras a abordar justamente o tema do adultério. Então, é um tema que eu gosto muito de ler, eu já falei isso pra vocês em diversos livros de fora, né? Então, trazer isso na literatura brasileira é bem interessante de ser lido. Então, saber que isso aqui foi uma das primeiras obras com isso. E a forma que o Nelson Rodrigues não tinha receio de escrever nada, assim, desses tabus, né? Então, tabu, assim, com uma sociedade com essa falsa moralidade, na verdade, né? Então, aquela sociedade que adora julgar, mas que por trás, ali na vida privada, faz de tudo e muito pior do que é contado. Então, julgava-se o Nelson Rodrigues por escrever as coisas, mas ali no off, né, todo mundo fazia muitas coisas bem piores do que ele dizia. Então, acho que talvez é por isso que muitas pessoas se chocavam, porque elas têm aquela dificuldade de se enxergar, né? É porque elas estariam se vendo no próprio espelho. Então tem muito isso na obra do Nelson Rodrigues. Então parar pra pensar nisso, né? Então a gente julga muitas vezes porque a gente vê uma característica nossa ali, e aí você tá vendo aquilo ali, você sabe que não é muito legal, mas é um espelho. Então as obras do Nelson Rodrigues, eles servem muito para isso, para você se despir, para você se olhar. Mas aqui é um baita novelão, tá? Os capítulos, eles são, sabe, aquela coisa de você virar a página mesmo, você não consegue terminar o capítulo. Eles têm aquela questão meio estilo do Charles Dickens, por exemplo, como David Copperfield, em que os títulos eles têm algum acontecimento da história ou alguma frase, alguma coisa do tipo. Assim, os títulos dos capítulos, eles têm... eles são imensos os títulos, tá? Então ele meio que dá um apoiamento do que vai acontecer naquele capítulo, assim. Então, eu gosto muito, e essa coleção da HarperCollins, eu tenho vontade de ler vários outros romances do Nelson Rodrigues, como Asfalto Selvagem, que é uma engraçadinha, e tem várias outras obras aí dessa coleção que eu super indico pra vocês e outras que eu quero muito ler. Claro que não pode ficar de fora dessa minha seleção do Drummond de Andrade, por isso eu trouxe esse livro aqui, Sentimento do Mundo. Um livro fininho, tem uns 28 poemas aqui. Eu sei que esse livro aqui talvez dê mais trabalhinho pra você ler, mas uma forte indicação que eu dou é sempre contextualizar. Eu gosto de contextualizar, assim, as obras em si, os romances e tal, mas principalmente a poesia. É muito importante você saber o contexto que foi escrito. Aqui é escrito na época de 1940, então tá ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, tá acontecendo questões no Brasil também, então você saber o que está acontecendo, inclusive aqui no final do livro tem o que está acontecendo realmente em vários setores aí, tanto a nível nacional e mundo.
O que é bem interessante aqui, ano a ano aqui no final tá dizendo acontecimentos marcantes. Isso vai fazer você entender, né, o que o poeta ele tá querendo exprimir, o que tá passando na cabeça dele naquele momento. E principalmente esse livro aqui que vai ter uma grande influência. Ele começa justamente Sentimento do Mundo com o poema aí Sentimento do Mundo, né? O famoso aí tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Aqui, na verdade, pra vocês verem que eu gosto de fazer várias... escrever em cima, então o poema justamente é para você tentar conversar, extrair informações dessas palavras, o que quer dizer. Então ele vai mostrar muito que essa questão que ele tá entendendo tudo que tá acontecendo ao redor dele. Ele sabe disso, mas ele tem as limitações físicas e limitações do que ele pode fazer, porque ele tem apenas duas mãos. Então eu gosto muito da questão dessa poesia, de trazer milhares de interpretações possíveis para as palavras, para o que está sendo dito, e vai mostrar muito isso também. Esse é um poema que eu gosto, é o poema que abre aqui, é muito conhecido do Drummond de Andrade. Tem um outro aqui que eu marquei para falar para vocês, que ele vai falar também muito da questão da necessidade das pessoas estarem de mãos dadas, estarem juntas para resolver, tentar passar por esses problemas do mundo. Então justamente é o poema dele, Mãos Dadas, em que tem um trecho muito conhecido inclusive, tá? Uns versos, olha legal. Não serei o poeta de mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou presa à vida e olho meus companheiros. Aí tem outros dois versos. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Então ele tá mostrando que ele se solidariza com os companheiros também. Então justamente essa questão de estar todo mundo junto para fazer as mudanças acontecerem. E o outro aqui também que eu gosto bastante, que é o poema da necessidade, em que ele vai mostrar justamente que a forma aqui, ó. É preciso casar com João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulano, é preciso estudar Volapük, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver como uns homens, é preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Então ele vai mostrar o contraste aqui das necessidades que a sociedade nos impõe, né? Vários assim, é preciso casar, é preciso suportar, odiar, com as necessidades mais básicas e verdadeiras do homem. Que é aqui o preciso viver, né? Então, Drummond tem uma sensibilidade incrível, então não à toa Sentimento do Mundo aí pra indicar para vocês. Outro livro muito tocante, e é um livro não tão falado aqui, que é João Miguel de Raquel de Queiroz. Aqui é o segundo livro dela, justamente logo após, 10 anos após escrever o livro 15, que é o mais famoso dela. Gosto muito, mas já faz muito tempo que eu li esse livro. Um livro para reler, inclusive. Mas João Miguel, ele vai trazer temas, inclusive, que ela aborda em o 15, mas aqui ele tem uma narrativa bem introspectiva. Aqui o João Miguel, após um ato aí, ele é um homem muito bom, tá? Mas após um ato aí impossível dele, ele acomete um assassinato. E ele vai preso. E aí que a gente vai acompanhar justamente essas páginas, praticamente todas aqui, 98% vai se passar ele nessa prisão. E é justamente essa introspectividade, né? Ele se analisar porque o que levou ele a fazer isso, a se analisar a questão da culpa, remorso, vários outros elementos. Então a gente vê muito isso, várias questões dele se julgando, de arrependimento, e vai e volta, da solidão, do que a prisão significa para um homem, de como que a prisão é vista para as outras pessoas. A Raquel de Queiroz também condena muito o sistema aqui da prisão em si, o que ela significa na sociedade, a questão de que pessoas que chegaram depois daquela prisão tiveram julgamento antes, a demora para um julgamento, a questão do cara por ser um coronel que chegou depois. Então tem vários fatores. Outra coisa que ela aborda muito aqui é o papel das mulheres. Então as mulheres que são casadas com esses homens que são presos, o papel dela, o que as mulheres, o que a sociedade espera dessas mulheres. Então tem muito dessas questões abordadas, mas o que é bem interessante aqui
é algo que eu gosto, né, dessa parte psicológica dos livros, justamente essa questão da introspectividade que é dada ao João Miguel, justamente no momento que ele é preso e aí ele começa a ficar, o que essa prisão vai mudar nele, e essa busca pela redenção, né, esse julgamento e essa busca pela redenção. Então você fica sempre esperando que esse julgamento desse homem vai acontecer, ele fica nessa espera, e é a oportunidade depois se ele vai ter ou não essa liberdade, se ele vai ter ou não essa redenção. Então o livro, assim, ele é fininho, mas ele é bem impactante. É claro que uma indicação só do Suassuna não seria suficiente, como eu fiz na primeira parte, uma peça de teatro que eu gosto bastante, e eu tinha que trazer aqui um romance épico que foi extremamente inspirado aqui tem que de Dom Quixote, e ele foi inspirado na passagem de Os Sertões de Euclides da Cunha, que é o contrabando da cachaça, tá? Então, eu não li Os Sertões de Euclides da Cunha, mas essa obra é dedicada justamente a Euclides da Cunha. Ariano Suassuna dedica a obra a ele, a esse outro grande escritor nacional. E esse livro aqui ele é super divertido, tá? Então, pensa assim, como se tivesse a história do Chicó e de João Grilo, fazendo aquelas safadezas dele para eles se darem bem. Aqui nós temos o Malaquias Pavão e seu fiel escudeiro, Miguel Biuco. Então nós temos esse quê Dom Quixote aí nessa história por causa disso, em que eles vão se envolver justamente no contrabando aí de cachaça aí, e muito do curandeirismo aí para se darem bem. E tem aqui como pano de fundo a Guerra da Princesa, que foi uma revolução que ocorreu em Princesa em 1930 contra o governo do local. Esse é o pano de fundo, e a obra gira em que o Malaquias Pavão, ele tem dois amores, que é seu cavalo Melado e o amor pela dona Silviana, que é esposa de um outro parceiro dele, que super assim, também trapaceiro, que ele é é a figura ali super responsável pela compra e venda de cavalos. Você deve tentar entender o rumo dessa história, né? Vai ter muita confusão aí para ele encontrar a mulher amada e, claro, ter dinheiro. Então, assim, é aquele anti-herói que só o Suassuna sabe escrever muito bem, que você dá muita gargalhada, você se diverte. Então, a hora que você fala, gente, como ele faz isso, que coisa errada de se fazer, mas você não tem raiva, você se diverte. O Ariano Suassuna sempre traz críticas brilhantes, sociais, assim, e de uma forma muito de um riso solto. Então, esse aqui é um livro que ele foi encomendado, no caso não para ser um livro, mas para ser um filme. Então ele escreveu de forma até rápida, o Ariano Suassuna demorava muito para escrever suas obras em si, e aí ele só foi, assim, ser publicado em 2020, né? Ele foi tirado da gaveta porque justamente pelo fato dele ter sido olhado para ser escrito para o cinema, algo que nunca foi feito, então foi publicado o romance. E foi magnífico esse presente aqui para fãs do escritor. E realmente aqui é um romance épico incrível. Se você gosta de leituras temáticas, a minha dica agora é um livro de contos temáticos, que é Presépio e Outros Contos de Natal. Aqui nós temos uma organização de 17 contos por Luiz Rufato. Os contos aqui vão desde escritores clássicos como Machado de Assis, Lima Barreto, até escritores mais contemporâneos como Drummond de Andrade, Lídia Fagundes Telles, e outros como Sérgio Santana, Luiz Vilela, Marçal Aquino. Então é bem interessante aqui em que todos esses contos têm como tema, assim, um pano de fundo, o Natal. Mas não são contos, assim, que você espera, assim, abundância, festa, alegria, reunião familiar. Não. São contos mais crus, assim, mais realistas, assim, um tanto não explorado. É aquela coisa que não é tão explorada, assim, com a figura do Natal. Então, são contos, assim, mais, talvez, que pode nos incomodar muitas vezes, que são realidades aí, infelizmente, de muitas famílias, de muitas pessoas. Então é meio que um choque, assim, pra gente ler, e muito importante de serem lidos. Então, de vários desses escritores aí, foi feita essa seleção aqui, essa reunião, que acabaram em seus contos utilizando justamente o Natal como tema aí de fundo aí para seus contos. Inclusive aqui um do Drummond de Andrade que é falado aqui, que é Presépio, né, que é um dos que dá o título aqui a obra aqui em si. Ele vai criticar justamente o fato de usar o simbolismo do Natal aí para esse consumismo, para de forma errada, né? Então, de forma que não tem os valores corretos do Natal que ele realmente
simboliza em si. Então, usar elementos do Natal de outra forma. Então, tem essa crítica do Drummond de Andrade muito interessante de ser lida e outros contos aqui bem interessantes. Os meus favoritos aqui são Missa do Galo, do Machado de Assis. Tem também o que eu gosto, como eu disse pra vocês, Presépio, do Carlos Drummond de Andrade. O Natal na Barca, da Lígia Fagundes Telles. E cadê o outro aqui? Cadê? Ah, Natal no Paraguai, de Raquel de Queiroz. São os que eu gosto bastante do livro. Então ficou um projeto bem interessante, tá? E esse aqui foi um que eu descobri por acaso, pesquisando. Eu gosto de livros que se passam, que tem essa temática natalina. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, caso vocês queiram conferir indicações que eu faço de livros natalinos para serem lidos, mas eu pretendo trazer... Isso é outro assunto para um outro vídeo aqui, tá? Mas fica a dica pra vocês, independente se vocês gostam ou não de ler livros que se passam aí no Natal, mas que tenha justamente essa questão de você entender o significado do Natal e que às vezes esse símbolo aí não é... Às vezes não, né? Ele não é o mesmo na vida de todo mundo. Então vai ter lugares, assim, famílias que... É uma data que é meio que comum, mas não porque elas desejam, mas é porque é a realidade. Então é bem interessante mesmo esses contos de serem lidos. A próxima indicação que eu dou vem desse livro aqui, Medo Imortal, da Darkside, que tem essa reunião aqui de várias obras aí de contos, que é da Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Então nós temos reuniões aqui de obras de escritores aí dos imortais aí, então Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, Bernardo Guimarães. Então tem vários nomes aí bem conhecidos aqui. Eu gosto muito dessa coletânea. Então, mais contos aí do seu Machado de Assis, mais contos aí. Mas aqui no caso, essa edição, nem lembrava que eu tinha Noite na Taverna nesse livro aqui. Mas tem. Aqui o objetivo é falar do livro Noite na Taverna. E digo que é livro porque ele tá aqui dentro, mas ele é um livro, né? Porque ele tem capítulos. Então, Noite na Taverna, de Álvaro de Azevedo. Eu sempre confundo o nome do escritor. Mas eu nunca tinha lido, também li agora em setembro. E eu fiquei assim, não é um livro pra todos, principalmente do alerta de gatilhos, tem temas bem pesados, mas também é uma leitura temática aí para mês de outubro, se você gosta, porque ele foi, assim, o pioneiro aqui do tema do gótico na literatura nacional. Então mostra muito isso, essa coletânea se mostra isso, e que os nossos escritores também sabiam escrever como ninguém esses aspectos aí do terror, do horror na nossa literatura, né? Então o Castelo de Otranto foi um precursor lá fora da literatura gótica, e aqui Noite na Taverna foi que trouxe isso, com essa característica mesmo do escritor escrever justamente com esse objetivo de causar repulsa, de causar esse terror, esse horror principalmente, com os temas aqui super pesados. Então um grupo de amigos, de 5 amigos, estão nessa taverna aí depois de uma noite de bebidas, de orgia. Então o primeiro capítulo justamente é esse, de situar onde você está na história. E nesse aspecto ele se parece muito com o fato de Decameron, que é falado isso inclusive na introdução, né, no prefácio, no caso dessa parte aqui. Ele é dividido o livro por os escritores, mas fala um pouco da vida do escritor. E aí depois cada capítulo vai ser um desses amigos contando uma história mais cabeluda, mais assombrosa, mais asquerosa também, de ponto assim, do que a outra. Então quando você lê a primeira história, você acha, tá bom, essa aqui é péssima. Assim, péssima no sentido assim, horrível, dá nojo, dá tudo em você, e aí você acha que não tem como piorar, não é verdade? Aí você lê a próxima história, você lê como tem como piorar sim. E por fim, o 7º capítulo é o que dá desfecho para tudo, e tem uma reviravolta, tem um final bem interessante, assim, bem trabalhado, bem nebuloso. Aqui é uma obra do ultrarromantismo brasileiro, então você vai ter muito um português bem rebuscado, repleto de exageros, repleto de referências filosóficas. Essa edição da Darkside tem várias notas de rodapé bem interessantes, né? Porque tem vários nomes que ele vai falando, tem vários exageros, assim. A linguagem realmente dá uma travada na hora da leitura, mas justamente o interesse na leitura aqui é por ser um representante do estilo gótico, por ser um nome interessante na nossa literatura. Claro que tem momentos do livro assim, não amei, mas aqui pra que tenha um gosto assim, talvez meio
não é meio exótico, mas pra quem gosta dessas leituras mais macabras nesse sentido, tá? Tem os assuntos aqui bem... É pior do que os do Nelson Rodrigues dos tabus, tá, gente? Tem uns aqui, realmente, se você tem um problema, é sensível para alguns temas, fique atento com isso, esse livro não vai ser pra você, tá? Mas se você não tem problema pra isso, dê uma olhada, dê uma chance, assim, vale a leitura. Mas dá um esforcinho maior, tá? Uma coisa que foge um pouco do que a gente tá lendo, assim. Mas eu gostei, principalmente, o que eu gostei é a forma da construção da história. Eu acho que é isso que me pegou muito, né? Não o fato dos contos em si, essas coisas assim, as historinhas dos colegas e tal foram sendo contadas, mas a forma que o escritor ele foi juntando isso tudo. Lembrando que isso é uma publicação póstuma, então será assim mesmo ele queria que isso fosse publicado? A gente não sabe. Então é uma indicação que eu dou para vocês. As minhas duas últimas indicações aqui são leituras recentes, mas não menos importantes, pelo contrário, elas foram favoritadas. E são livros totalmente assim diferentes, mas talvez tenham temas em comum, tá? Mas primeiramente vamos a eles, a esse clássico da literatura brasileira que era Homem 6, finalmente eu li. E que livro, gente, pelo amor de Deus, eu amei esse livro da Maria José do Pré. É uma escritora muito famosa por literatura infanto-juvenil, mas era Homem 6 aqui, gente. Esse livro aqui não tem como não... Eu tinha a sensação que eu ia gostar muito desse livro e que ele ia me tocar, porque ele vai falar de família. Ele é um clássico familiar com um toque de, digamos, de um romance histórico. Então, se você gosta dessas duas coisas, não tem como se decepcionar com essa história. E aqui a gente vai encontrar a família de Dona Lola. Então, a Dona Lola, depois de anos aí, ela está em suas andanças aí pela cidade, no caso. Ela vai passar por frente a uma casa que foi de sua família. Ela vai olhar e o olhar dela vai atravessar as paredes. E eu acho esse início muito lindo. E dali ela vai começar a fazer as lembranças do que ela viveu naquela casa, que já não é mais dela. E aí, nisso, volta-se no tempo e ela começa a contar tudo pra gente. Então, a história do marido dela e dos filhos. Então, desses 6 personagens aí, como era a rotina deles. Então, vai começar desde que eles eram crianças, aí a cada ano vai passando. Então, desde que essa casa ainda não era um deles, desde que a casa ainda era um sonho, que a casa ainda estavam pagando as prestações até a casa se tornar deles. Então essa casa aqui é muito interessante, como ela é praticamente um personagem do livro e como ela representa muito a questão da família. Então dela se tornar um sonho e depois ela se tornando até um fardo para essa família, até o momento de uma desintegração mesmo dessa estrutura familiar e como que aos poucos cada filho vai fazendo com que isso vai acontecendo. Então é muito lindo esse livro, é muito tocante. Ele vai mostrar muito relação de tempo, de solidão, de família mesmo. A Dona Lola é uma mulher extremamente carinhosa, ela é muito assim... faz tudo pela família, principalmente pelos filhos dela. Então é aquela que faz tudo, renuncia a tudo, renuncia até as próprias vontades para dar tudo para os filhos. Então é muito lindo de ver isso. E outra coisa, você vai lendo essas histórias aqui, e claro que entre uma coisa ou outra tem acontecimentos aqui que você para e que você ri, você se identifica porque tem alguém de uma família assim. Principalmente se você conhece alguém, ou você é de uma cidade de interior, ou já frequenta cidade de interior, você vai se encontrar aqui em histórias hilárias também, de visitar parentes ricos, aquele parente que sabe de tudo e vai te contando a história de toda a árvore genealógica da família, porque ele lembra de tudo e mesmo tendo uma idade avançada não esquece nenhum detalhe. Tem várias outras coisas que vão acontecendo e também tem um pano de fundo aí histórico que é bem interessante. Então assim, tem vários fatores e o que eu me interesso muito é realmente pela questão familiar, pelo tema aqui e da velhice também, né? Nós vamos acompanhando todos eles se amadurecendo e a Dona Lola também vendo o tempo passar. Então, muito lindo isso. E esse livro tem uma continuação que eu quero ler, que é o Dona Lola. Então, para saber exatamente o que acontece aí em vários outros momentos que esse livro não vai abordar.
Então tem muito interesse aqui. Quero saber se vocês já leram. E lembrando também que esse livro aqui tem adaptação. Tem várias dessas obras aqui que tem adaptação. Como vocês sabem, eu sou uma boa noveleira, né? Eu gosto bastante disso. Então acaba que às vezes eu não leio. Às vezes eu leio porque tem adaptação e eu quero assistir a adaptação. Às vezes eu já assisti a adaptação e aí eu quero ler a obra que inspirou a adaptação. E às vezes é só coincidência mesmo, tá? Quando eu vou descobrir, tem uma adaptação. Então, gosto muito desse livro, recomendo. É impossível não agradar, tá, gente? Ele é impossível, tem uma escrita maravilhosa. Super recomendo mesmo. E por fim dessa lista, um contemporâneo, que é Nós, o Atlântico em Solitário. Foi uma compra até que eu fiz esse ano desse livro, da Tamara Klink. Aqui é um livro que é uma autobiografia. Ele é formado de uma espécie de diário. Então você vai ter as entradas aqui, as datas, tá? E tem imagens, tem fotografias também da viagem aqui, em que ela vai cruzar o Atlântico sozinha, tá? E a forma como vai falar aqui, primeiramente, a importância do diário para ela. Isso aqui já me conquistou e me fez, assim, querer ter o meu diário aqui, voltar a escrever diariamente aí sobre coisas da vida mesmo, para relembrar. Eu achei tão importante a forma como ela se apega ao diário e recorre aos escritos, e no final ela relembra as coisas. É magnífico, tá? Fora que isso é só um pequeno detalhe desse livro. A questão aqui mostra a força dessa mulher, da coragem, de quando você fala de não desistir dos seus sonhos, de você sonhar grande. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas sonhar grande tem mais chances de você conseguir, porque tem mais chances de você ter outros planos. Tem a questão do desistir, que muitas pessoas vão falar que é muito difícil, vão falar para você tentar desistir, não dessas formas, mas vão apontar dificuldades. Então, para você ter coragem, para você o autoconhecimento, então o tempo que ela passa sozinha nessa travessia, que também não é uma só travessia física, mas uma travessia de amadurecimento, uma travessia emocional, e tem várias situações que ela vai lidando. Para quem gosta de situações náuticas, é um livro incrível também. Tem várias histórias, mas ele é muito mais do que um livro que fale sobre o mar. É um livro que vai falar sobre você, justamente ter essa garra da coragem, de você não abrir mão dos seus sonhos por ninguém, de você não abrir mão, mesmo que todo mundo diz que tá errado, não que tá errado, que você não vá conseguir, que não acredite em você. Você tem que acreditar em você, que você é capaz. Então, que faça do limão uma limonada. É mais ou menos isso. Então ela tem o veleiro dela, um sardinha pequenininho, ninguém dá fé nele, e ele consegue fazer essa travessia. Ela vai contando como isso foi possível, como a ajuda das pessoas, com que ela pode contar, vai falar da família. Assim, é um livro muito gostoso de ser lido, ele é incrível, é um livro para ser relido com certeza. Assim, eu sempre falo assim, eu sempre tenho cuidado em falar do relido, porque eu acho que todos os livros que a gente gosta são para serem relidos. Os livros são para isso, para serem relidos depois de um tempo. Mas esse aqui é aquele livro que tem várias mensagens, assim, para você, quando você estiver se sentindo para baixo, ou sentir que você não é capaz de fazer algo, ou sentir qualquer coisa do tipo, e você parar e falar, não, eu sou capaz, ou você precisar de uma dose extra de incentivo, você pega esse livro. Esse aqui é um desses livros bons para isso. Então tem várias passagens aqui super interessantes, inclusive parei numa muito boa aqui. Vou ler para vocês. Não foi preciso ter coragem para chegar aqui, foi preciso acreditar, caminhar, arriscar, renunciar, aprender, me arrepender, insistir e tentar de novo de outro jeito. O primeiro perigo estava em ficar no lugar de onde eu vim, renunciar à pequena possibilidade do sonho e todo dia tomar a mesma decisão de adiar a descoberta de mim mesma. Então não adiemos nossos sonhos, não adiem nossas... Se a gente tem um sonho, vá atrás desses sonhos, não desistam. Por menor, sim, por mais difícil que possam parecer, por mais limitante que seja, acredite sempre. E se você está traçando um plano errado, a rota errada, nunca é tarde para você recalcular essa rota. Então ele fala sobre tudo isso e, sabe, incrível mesmo. Então
Então, pessoal, essas foram as minhas dicas. Com esse vídeo aqui eu termino as minhas 30 dicas aí de literatura brasileira. Então, lembrando, se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, tem aqui o vídeo no canal, assista a primeira parte também, então, convite que eu faço a vocês. E deixa aqui nos comentários livros que também te conquistam da literatura brasileira, tá? Vamos falar mais da literatura nacional. Isso foi uma série que eu trouxe no Instagram, como eu disse pra vocês, e resolvi compartilhar aqui com vocês para falar mais detalhes sobre esses livros aqui tão impactantes aqui de alguma forma. Seja porque eu favoritei, porque me tocou muito, ou seja porque eu considero uma leitura muito interessante de ser feita para analisar temas de escrita, pela questão de representatividade da nossa literatura mesmo, no quesito ou como precursor do estilo gótico, ou de uma personagem feminina marcante na nossa literatura, uma personagem, digamos, que tenha nuances, ou por ser um conto, por ser poesia, por ser... Então tentei variar o máximo possível, mas é claro que vários outros escritores ficaram de fora, tá bom, gente? Aqui é só 30 dicas aqui, uma vastidão aqui. Eu pretendo trazer mais vídeos assim com dicas pra vocês. Deixe sugestões do que vocês gostariam de ver, de dicas de temáticas assim pra eu agrupar e trazer pra vocês. E deixe suas indicações de literatura brasileira também, contemporânea, clássica. Vai ser um prazer a gente conversar mais. Como eu sempre digo, o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.